Você cursa Ciências Forenses na Universidade da Cidade do México. Está no segundo ano com notas excelentes. Sonha em trabalhar um dia no Ministério Público, ajudar a desvendar assassinatos, fazer justiça. Esse tipo de idealismo que só sobrevive entre as paredes da sala de aula. Seu pai dirige um ônibus. Sua mãe faz faxina em mansões de Polanco, onde os filhos dos patrões gastam em um par de tênis o que seus pais ganham em um mês inteiro. Você é o primeiro da família a entrar na faculdade. Sua mãe guarda o comprovante de matrícula emoldurado, ao lado da imagem da Virgem de Guadalupe. E então, a rota do ônibus do seu pai é remanejada para um corredor controlado por um cartel. Eles cobram uma taxa semanal dos motoristas. Ele não tem como pagar. Os homens o espancam até que ele perde a visão do olho esquerdo. As contas do hospital devoram todas as economias. Você tranca a matrícula no segundo semestre do terceiro ano. 2 anos de formação em perícia, nenhum diploma, nenhum emprego, apenas conhecimento suficiente para se tornar perigoso. 3 meses depois, um homem chamado Bravo aparece. Ele sabe seu nome, sabe que você abandonou o curso, sabe o motivo. Sentado à sua frente uma lanchonete, pede comida como se tivesse todo o tempo do mundo. Diz que a organização precisa de alguém com suas habilidades. Não um matador, não um motorista, mas um limpador. Alguém que entenda como as provas funcionam, como a polícia as coleta, como os laboratórios as analisam, como os promotores montam casos a partir de sangue, fios de cabelo, impressões digitais e registros de celular. Ele afirma que você já sabe como o sistema descobre a verdade. Agora, eles precisam que você garanta que isso não aconteça. Bravo empurra um envelope pela mesa. 50 mil pesos. Diz que é só por ouvir. Você olha para o envelope. Pensa no olho cego do seu pai. Aceita. Seu primeiro trabalho é simples. Uma casa em um bairro decadente. 2 corpos. Seu contato leva até lá às 4 da manhã. O cheiro atinge antes mesmo de a porta se abrir. Metal e podridão. Tudo que seus professores descreveram em aula está ali, no chão à sua frente. Sangue acumulado, oxidando do vermelho para o marrom. Respingos nas paredes contando uma história que qualquer aluno do primeiro ano decifraria. Estojos de bala refletindo a luz da única lâmpada. Sua missão é apagar essa história. Você tem 6 horas antes que os vizinhos percebam o odor. Começa pelos estojos, depois o sangue. Primeiro, água oxigenada para decompor o DNA. Em seguida, água sanitária. Depois um rumivodor enzimático para as proteínas que o peróxido não elimina. Esfrega as paredes. Arranca um pedaço do carpete e o substitui por outro, tirado do armário. Limpa cada superfície em busca de impressões digitais. Maçanetas, interruptores, a alça da geladeira que alguém abriu sem pensar. Verifica com uma luz ultravioleta. Cada mancha brilha como um fantasma. Você limpa até que os fantasmas desapareçam. Os corpos não são problema seu. Outros homens os levam embora. Você nunca pergunta para onde. Sai da casa às 9h47 da manhã. Uma vizinha está pendurando roupas no varal. Ela acena. Você acena de volta. Você é bom nisso. Esse é o problema. Seus 2 anos de estudo ensinaram exatamente o que os investigadores procuram. Agora, você inverte o processo. Sabe que o luminol detecta sangue mesmo depois da limpeza, então usa soluções que criam falsos positivos por toda parte. Borrife o suficiente e o chão inteiro brilha. Os peritos não conseguem distinguir as manchas reais do ruído. Sabe que registros de celular colocam pessoas em cenas de crime, então recolhe todos os aparelhos e destrói os chips com um micro-ondas. 30 segundos. O chip derrete, os dados somem. Sabe que equipes forenses verificam ralos, então despeja soda cáustica em todos os canos. Sabe que marcas de pneus contam histórias, então revolve a terra e arrasta uma tábua de compensado atrás do carro na saída. 6 meses depois você é promovido. Não há cargos, mas os trabalhos ficam maiores. Não limpa mais casas. Agora são galpões, fazendas, um restaurante onde algo aconteceu no freezer industrial e deixou as paredes parecendo uma pintura abstrata. Cada local é um quebra-cabeça. E sua função é remover todas as peças antes que alguém perceba que existiu um. Você monta um kit, produtos de limpeza industrial, luz ultravioleta,
sprays enzimáticos, luvas, lacres, uma serra circular movida a bateria para materiais que não podem ser limpos e precisam ser cortados. Pedaços de drywall, tabuas do piso, até um banco de carro uma vez. Carrega tudo em uma bolsa preta que pesa 30 quilos. Seu contato chama de maleta do doutor. O dinheiro é constante. 80 mil pesos por mês. Você muda seus pais para um apartamento melhor. Diz que arrumou emprego em uma empresa de segurança privada. Sua mãe pergunta por que trabalha à noite. Você responde que a empresa protege prédios comerciais. Ela acredita porque precisa acreditar. Seu pai não pergunta. Fica sentado na poltrona com o olho morto voltado para a televisão, em silêncio. Ele sabe de alguma coisa. Pai sempre sabe. Apenas decidiu que não perguntar é o único presente que pode lhe dar. Se aprende que provas não são apenas físicas. São digitais. Câmeras, registros de GPS, sinais de torres de celular, extratos bancários. A organização lhe entrega um laptop e um sujeito chamado Pescado, que antes trabalhava em TI de um banco até ser pego desviando o dinheiro. Juntos, vocês viram uma dupla de apagadores. Invadem sistemas de câmeras de segurança e sobrescrevem as gravações. Não apagam, sobrescrevem. Arquivos deletados podem ser recuperados. Arquivos sobrescritos desaparecem. Acessam backups na nuvem e os corrompem. Clonam discos rígidos e os substituem por versões limpas. Falsificam dados de torres de celular para que um aparelho que estava na cena do crime pareça testado do outro lado da cidade. Construem álibis com uns e zeros. É mais limpo que água sanitária. Sem cheiro, sem esfregar. Apenas tchelas e paciência. Uma noite, você é chamado para um local que mexe com algo dentro de você. Uma fazenda isolada é o tipo de lugar que o Google Maps mostra como uma mancha verde. Lá dentro, 8 corpos. Não são bandidos, não são soldados, são trabalhadores migrantes, pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada. Alguém usou a fazenda como ponto de passagem e essas pessoas viram algo que não deveriam. Você sabe disso porque um deles ainda segura uma mochila com roupas e uma foto de uma menina. Você não deveria olhar os pertences pessoais, deveria embalá-los e queimá-los. Você olha. A menina na foto tem uns 6 anos. Vestido rosa. Dentes da frente faltando. Sorriso de quem acredita que o mundo é seguro. Você embala a foto, queima junto com o resto. Limpa a fazenda. Leva 14 horas. Dirige para casa com o sol nascendo e fica sentado no carro, no estacionamento por 1 hora. Não chora. Perdeu essa capacidade por volta do 3º mês. Apenas fica ali. Pescado é preso por uma acusação sem relação com o trabalho, fraude com cartão de crédito, algo bobo. A organização não paga fiança. Ele sabe demais sobre o lado de tal. 3 dias depois, Pescado é encontrado morto na cela. Ataque cardíaco, diz o laudo. Ele tinha 31 anos. Na segunda-feira seguinte, a organização manda um novo técnico. O nome dele é Canijo. Tem 22 anos. É ansioso. Faz perguntas demais. Você o treina como Bravo treinou você. Mostra os sistemas. Ensina os padrões. Não explica o porquê. Ele vai entender sozinho na primeira vez que apagar um vídeo de câmera e reconhecer um dos rostos na tela no noticiário do dia seguinte. Você continua contando cabeças, não os corpos. Parou de fazer isso. Você conta cenas. 74. Cada uma delas um lugar onde algo aconteceu que o mundo nunca saberá porque você garantiu isso. 74 histórias apagadas. 74 investigações que não vão a lugar nenhum. 74 famílias que nunca terão respostas, porque você dissolvou as respostas em peróxido de hidrogênio e as despejou no ralo. Na maioria dos dias, você não pensa nisso. Em alguns dias é tudo em que pensa. Tenta ter uma vida fora do trabalho, namora uma mulher por 4 meses, ela é arquiteta, projeta prédios de apartamentos, cria coisas, você destrói coisas. A simetria seria poética se não fosse tão patética. Ela pergunta o que você faz. Segurança privada. Pergunta por que suas mãos estão sempre secas e rachadas. Produtos de limpeza, você diz. Coisa industrial. Ela aceita. Uma noite, ela segura sua mão, vira e estuda sua palma como se lesse uma planta baixa. Você tem mãos de velho para um homem jovem, ela diz. Você se afasta.
de ligar para ela na semana seguinte. Não porque não se importa, porque se importa. E se importar com alguém significa mais cedo ou mais tarde que ela vai ver o que você esconde. E não dá para alvejar a memória de uma pessoa do mesmo jeito que se alveja um piso. A organização evolui. Os trabalhos ficam mais sofisticados. Você não está mais só limpando cenas de crime, está destruindo provas antes, mesmo que os crimes aconteçam. Prepara salas de execução com antecedência. Lonas nas paredes, plástico no chão, ralos equipados com dosadores químicos que se ativam com temporizador, constrói salas projetadas para se autodestruir. A violência não mudou. Você só a tornou mais eficiente. Industrializou o desaparecimento. O pensamento vem às 3 da manhã, enquanto você está estendendo lona plástica num porão, e você para por um segundo porque o peso daquilo quase dobra os seus joelhos. Uma promotora está montando um caso contra o número 2 da organização. Ela é boa, agressiva, tem provas físicas de uma cena que você limpou 8 meses atrás. Seu estômago embrulha quando lê o dossiê que Bravo empurra sobre a mesa. A promotora encontrou vestígios de sangue embaixo de um rodapé que você esqueceu. Mandou analisar 1 metro de madeira que você não arrancou. Um único cotonete. Um único resultado de DNA. Foi o suficiente. Bravo não grita. Só olha pra você. Você sabe o que aquele olhar significa. Volta à cena meia-noite. A casa tá lacrada pelos investigadores. Fita amarela. Você entra pelos fundos, encontra o rodapé, troca por um limpo. Contamina o resto do cômodo com sangue animal para confundir qualquer teste adicional. Vai embora. 2 semanas depois, as provas da promotora são invalidadas. Cena contaminada. O caso desmorona. Você salvou um assassino da prisão porque voltou por 1 centímetro de madeira. A promotora é encontrada morta 1 mês depois. Acidente de carro. O laudo oficial diz que ela perdeu o controle numa estrada molhada. Você conhece aquela estrada. É reta por 2 quilômetros. Sabe que não foi acidente. Também sabe que ela teria vencido o caso se aquele centímetro de sangue tivesse ficado onde estava. Você não a matou, mas removia a prova que teria condenado a mãe que fez isso. A distância entre você e a morte dela se mede em produtos de limpeza e uma tira de madeira. Não é distância de verdade. Não é distância de verdade. Sua mãe adoece. Os rins. O tratamento é caro. A organização paga. Claro que paga. É assim que a corrente funciona. Cada favor é um elo. Cada presente é um cadeado. Sua mãe faz diálise numa clínica particular. E você recebe a certeza de que, se um dia resolver ir embora, ela volta para o sistema público, onde a fila de espera é de 18 meses e ela só tem 6. Você tem 29 anos, 5 de trabalho, as mãos rachadas e secas, e elas fedem a químicos, não importa o quanto você as lave. Sabe a localização de 74 cenas em 6 estados. É um mapa de coisas que nunca aconteceram. Uma biblioteca de histórias apagadas. Carrega mais segredos do que a maioria dos homens na organização, porque os que puxam gatilho só conhecem suas próprias mortes. Você conhece todas. E isso o torna valioso, também o torna um risco. Entende que um dia essas duas coisas vão deixar de se equilibrar e quando isso acontecer, você se tornará a cena número 75 e algum garoto com 2 anos de treinamento e nenhum diploma vai aparecer com uma bolsa preta e apagá-lo do mesmo jeito que você apagou os outros. Não pensa em fugir. Pensa no próximo trabalho. É assim que funciona. Uma cena de cada vez, um cômodo de cada vez, um piso de cada vez. Esfrega, borrifa, limpa até o lugar ficar impecável. Depois vai embora e não olha para trás. Você se tornou muito bom em não olhar para trás. Essa habilidade pela qual, na verdade, eles o contrataram. O cartel não funciona a bala. Balas são barulhentas, bagunçadas e deixam rastros. O cartel funciona na ausência, cômodos vazios, câmeras em branco, pisos limpos, arquivos desaparecidos. O produto não é a violência. O produto é o silêncio. E você é o homem que o fabrica. Uma superfície alvejada de cada vez. Em algum lugar agora, um estudante de criminalística está sentado numa sala de aula, aprendendo como os investigadores encontram a verdade. Ele faz anotações. Vai ser bom nisso,
Só não sabe ainda de que lado da equação vai acabar. Isso é tudo. Em algum lugar agora, um cômodo está sendo esfregado antes do amanhecer para que amanhã, quando alguém registrar um boletim de desaparecimento, não